Bem-vindos ao canal Oração, Preces e Histórias Bíblicas. Nosso espaço é dedicado a explorar e compartilhar os ensinamentos profundos e as histórias inspiradoras da Bíblia. Aqui, buscamos fortalecer nossa fé e entendimento da Palavra de Deus através de orações, preces e reflexões sobre passagens bíblicas. Fique conosco para mais uma jornada espiritual enriquecedora. As profundas revelações da Bíblia sobre os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Alguma vez você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por não salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus se mantém firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade divina abarca a todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 de Timóteo capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe dessa salvação? Os incrédulos são aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. A única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem esta crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação senão pela fé em Deus e na crença em seu Filho Jesus Cristo. O conhecido passagem em João 3,16 destaca que Deus amou tanto o mundo que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade desse plano de redenção, e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. A segunda categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas, são aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. O Evangelho é claro ao afirmar que Jesus é o único caminho para o Pai e que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Em João 14,6, Jesus mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Buscar a salvação através de boas obras, méritos pessoais, religiões ou filosofias humanas é um equívoco fatal. A redenção só é possível pela fé em Cristo e no sacrifício que Ele fez na cruz. Ignorar essa verdade fundamental é rejeitar a única oferta de salvação divina e permanecer separado de Deus para toda a eternidade. Os hipócritas são aqueles que, apesar de se apresentarem como justos e piedosos diante dos outros, têm corações cheios de falsidade e más intenções. Eles frequentam os cultos religiosos, levantam as mãos em adoração e recitam orações com eloquência, mas suas ações diárias revelam uma vida em desacordo com os princípios divinos. São como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus os repreendeu duramente em Mateus 23, chamando-os de hipócritas e alertando sobre o perigo de sua falsa religiosidade. Essas pessoas podem até ocupar posições de destaque na comunidade religiosa, mas sua falta de integridade espiritual as impede de experimentar a verdadeira salvação. Os apóstatas são aqueles que, em um momento de suas vidas, conheceram a verdade e experimentaram a presença de Deus, mas decidiram voluntariamente se afastar e renunciar à sua fé. Eles foram tocados pela graça divina, testemunharam milagres e experimentaram o amor de Cristo, mas escolheram deliberadamente voltar ao mundo e seus prazeres passageiros. A Bíblia adverte claramente sobre o perigo da apostasia em Hebreus 6:4-6, descrevendo aqueles que caíram em apostasia como impossíveis de serem renovados para arrependimento. Para os apóstatas, sua rejeição consciente da verdade e seu retorno às práticas mundanas resultam em uma condição espiritual ainda mais condenável do que antes. Eles conheciam a luz, mas escolheram voltar às trevas,
experimentaram a liberdade em Cristo, mas optaram pela escravidão do pecado. A apostasia é um ato sério aos olhos de Deus, pois revela um coração endurecido e resistente à obra do Espírito Santo. Os blasfemos são aqueles que, de forma consciente e deliberada, insultam e difamam o Espírito Santo, rejeitando sua obra e atribuindo-a a Satanás. Este ato é considerado o pecado imperdoável, conforme Jesus ensinou em Mateus 12, 31-32. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a recusa obstinada em reconhecer a obra divina e atribuí-la ao maligno, negando assim a fonte divina do poder de Deus. A gravidade desse pecado reside na rejeição persistente da única fonte de perdão e redenção, fechando-se voluntariamente para a graça salvadora de Deus. A Bíblia adverte sobre as terríveis consequências da blasfêmia contra o Espírito Santo, pois aqueles que cometem esse pecado se colocam em um estado de condenação eterna, sem esperança de arrependimento ou perdão. É crucial evitar qualquer forma de desrespeito ou zombaria em relação à obra do Espírito Santo, pois isso pode levar ao cometimento do pecado imperdoável. A crença de que os falecidos podem receber orações para mudar seu destino é uma prática comum em muitas tradições religiosas e culturais. Muitas pessoas buscam conforto e esperança na ideia de que, mesmo após a morte, ainda há uma chance de redenção e salvação. No entanto, a verdade bíblica é clara ao afirmar que a salvação é possível apenas em vida. Após a morte, o destino espiritual de cada pessoa é selado e não pode ser alterado. A Bíblia ensina que o juízo divino ocorre imediatamente após a morte, e cada indivíduo é julgado com base em suas obras e sua fé em vida. Portanto, é crucial compreender que as orações pelos falecidos não têm o poder de mudar seu destino eterno. A ênfase deve ser colocada na importância de buscar a salvação enquanto ainda estamos vivos, pois após a morte não há mais oportunidade de arrependimento ou reconciliação com Deus. Os que deliberadamente rejeitam a graça e a misericórdia de Deus, resistindo à obra do Espírito Santo em seus corações, estão entre os que não podem ser salvos. Essas pessoas escolhem seguir seus próprios caminhos, recusando-se a se arrepender e se submeter a Deus. Em sua arrogância e rebeldia, fecham seus corações para a voz de Deus e endurecem suas consciências contra a sua verdade. A Bíblia adverte sobre os perigos da teimosia espiritual e da obstinação no pecado, pois aqueles que persistem em sua rebelião estão trilhando um caminho de destruição espiritual. A salvação é oferecida gratuitamente a todos, mas requer humildade, arrependimento e fé para ser recebida. Aqueles que se recusam a reconhecer sua necessidade de um Salvador e insistem em viver segundo seus próprios desejos, estão se afastando da única fonte de vida eterna. Que este aviso ressoe em nossos corações e nos leve à reflexão profunda sobre nossa postura diante do amor redentor de Deus. Os que se desviam da fé por motivos de conveniência ou interesse pessoal também estão entre aqueles que não podem ser salvos. Essas pessoas começam sua jornada espiritual com entusiasmo e fervor, mas ao enfrentarem dificuldades, perseguições ou tentações, optam por renunciar à sua fé em troca de benefícios terrenos ou para evitar conflitos. A Bíblia adverte sobre a importância da perseverança e da fidelidade até o fim, pois aqueles que recuam diante das provações demonstram uma falta de comprometimento genuíno com Deus. A parábola do semeador ilustra vividamente os diferentes tipos de solo em que a semente da palavra é lançada, e os corações inconstantes são comparados à terra pedregosa, que não permite que a semente cresça e frutifique. A apostasia motivada pelo medo, pela ambição ou pela falta de convicção revela uma fé superficial e passageira, incapaz de suportar as adversidades da vida cristã. Que este alerta nos faça refletir sobre a solidez de nossa própria fé
e nos inspire a permanecer firmes na verdade, independentemente das circunstâncias externas. Os que negligenciam a importância da fé genuína e se contentam com uma religiosidade superficial estão entre os que não podem ser salvos. Eles frequentam os templos, participam das cerimônias e cumprem rituais sem verdadeiramente entregarem seus corações a Deus. Sua devoção é baseada em tradições vazias e formalidades externas, enquanto seus corações permanecem distantes do Senhor. Jesus advertiu sobre aqueles que o honram com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Essas pessoas confiam em suas próprias obras e na observância de regras religiosas para alcançar a salvação, negligenciando o aspecto fundamental da fé pessoal em Cristo. A Bíblia ressalta que a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Portanto, aqueles que confiam em sua própria justiça e desconsideram a necessidade de um relacionamento íntimo com Deus estão se enganando e perdendo a verdadeira essência da redenção. Você já refletiu sobre sua jornada espiritual e sua relação com Deus? Não espere mais. Aprofunde-se nas Escrituras e conheça mais sobre os princípios divinos que podem transformar sua vida. Leia a Bíblia diariamente. Participe de estudos bíblicos em sua comunidade e busque orientação espiritual. Clique no link abaixo para acessar recursos gratuitos que o ajudarão a fortalecer sua fé e encontrar a verdadeira salvação em Cristo. Ao entender as profundezas das Escrituras sobre os diferentes tipos de pessoas que não podem ser salvas, somos chamados a examinar nossa própria fé e ações. Deus oferece a salvação a todos, mas é nossa responsabilidade aceitar essa oferta com um coração sincero e uma fé genuína. Que este conhecimento nos inspire a viver de acordo com os princípios divinos, buscando a verdade e a justiça a cada dia. Lembre-se, a salvação é um dom precioso, disponível para todos que acreditam em Jesus Cristo e seguem seus ensinamentos. Que possamos sempre nos manter firmes na fé, rejeitando a hipocrisia, a apostasia e a incredulidade e abraçando plenamente o amor e a graça de Deus. Encerramos aqui nossa reflexão sobre as profundas revelações da Bíblia a respeito dos 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Através deste estudo, vimos que a salvação é um tema complexo, carregado de nuances e profundas lições espirituais. É essencial lembrar que a misericórdia e o amor de Deus estão sempre presentes e que Ele nos chama ao arrependimento e à transformação de vida. Que essas revelações nos inspirem a buscar uma vida de retidão e fé, sempre atentos aos ensinamentos de Jesus. Agradecemos por sua companhia e esperamos que esta mensagem tenha trazido clareza e edificação para a sua jornada espiritual. Fiquem com Deus e até a próxima.